Estamos hoje no Egito para explicar para você como foram construídas as pirâmides. Para isso, primeiro vamos contar a história das pirâmides e as dificuldades encontradas para chegar na perfeição dessa obra tão magnífica que até hoje impressiona arquitetos, turistas e curiosos de todo o planeta. Construídas ao longo de um período de muitos séculos, as pirâmides do Egito foram as maiores estruturas já construídas pelo homem. E a Grande Pirâmide foi o edifício mais alto do mundo por 3.800 anos. Vamos ver e aprender uma história fascinante que abrange séculos de esforço humano, engenhosidade e muita fé. As técnicas de construção são objetos controversos de muitas hipóteses, teorias e discussões. Essas técnicas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, por isso, esse episódio também vai contar a história das pirâmides. Somente a Grande Pirâmide de Quéops tem um peso total de cerca de 6,5 milhões de toneladas. É uma obra tão grandiosa que muitos questionam se isso não teria sido obra de seres de outros planetas. Ou se pelo menos o projeto não teria vindo de um mundo muito distante. Mas quando essa questão é levantada, normalmente a história do processo da construção fica de fora. Por isso, eu vou contar onde tudo começou. E faz tempo, viu? Foi por volta de 2630 a.C., durante o Antigo Reino, que a primeira pirâmide subiu. Essas estruturas monumentais foram erguidas como túmulo para faraós. As pirâmides sepultavam os faraós, eram um facilitador para levar o faraó para o pós-vida. Por isso, quando entramos dentro delas, ainda é possível encontrar os sarcófagos. Os faraós, infelizmente, a gente não acha, porque levaram. Os caras roubaram tudo. Triste, né? Embora o processo de construção tenha evoluído ao longo do tempo, as etapas básicas envolvidas na construção eram semelhantes e ainda impressionam arquitetos até os dias de hoje. Vamos começar esse episódio em Saqqara, que fica perto de Mênfis e foi a antiga capital do Egito. Foi nesse local que foi construída a primeira de todas, a Pirâmide de Djoser, ou a Pirâmide de Degraus, ou ainda a Pirâmide Escalonada. São muitos nomes. Tem gente falando, ai massa, mas essa pirâmide não é tão bonita. Gente, essa aqui foi a primeira, né? 4.700 anos atrás. O cara inventou esse método de fazer uma pirâmide que resistiu a esse tempo todo. Ela foi projetada pelo brilhante arquiteto Imhotep, que marcou o início da tradição das pirâmides do Egito. Construída para o faraó Djoser, ela chegou a uma altura de cerca de 62 metros. Imhotep, o seu arquiteto, é uma das figuras mais célebres da história egípcia. No geral, a gente nem sabe o nome dos arquitetos, o foco fica no faraó, mas Imhotep foi tão brilhante que não podia ser esquecido. Ele chegou até ser idolatrado como um deus, um mago, um gênio. Ele deve ter até ficado metido, não? Ele teve muitas funções na sua vida, serviu como sacerdote, médico e arquiteto, e é considerado um dos primeiros arquitetos da história do mundo. A foto dele eu não vou ter, porque nessa época não tinha nada disso. Nem pintura dele a gente tem, apenas estátuas, que dão umas pistas de como é que ele era. A pirâmide de Djoser representa uma mudança significativa em relação a tumbas antigas, conhecidas como mastabas. No começo, eles faziam os seus túmulos só com uma das mastabas. Mastaba, que em árabe quer dizer banco de pedra. Um banco que era construído para proteger o seu sarcófago, que ficava embaixo da terra. Foi aí que Imhotep, o primeiro arquiteto do mundo, resolveu colocar uma em cima da outra.
Aqui atrás são 6, representando os dias da semana. E assim ele criou a primeira de todas as pirâmides. A construção da pirâmide de Djoser tinha um significado religioso e político importante. Ela simbolizava a ascensão do faraó ao status de Deus e também servia como local de culto religioso. Imhotep foi o primeiro arquiteto da história, o primeiro que usou rochas de calcário para construir aqui paredes como essa, que resistiram a todo esse tempo. Por sinal, em todo o planeta, a gente tem civilizações que tiveram essa ideia parecida. Teria sido um sinal do além? Ou apenas um desejo do homem de ficar mais próximo dos deuses? Essa questão ainda levanta muita discussão. As pedras usadas na construção eram principalmente a pedra calcária e foram extraídas de pedreiras próximas do local. Mas como isso foi feito? Calma, que eu vou explicar mais pra frente. Algumas partes da pirâmide foram revestidas com pedra calcária de alta qualidade, especificamente da pedreira de Tura. Isso deu para a pirâmide uma aparência mais uniforme e refinada. E quando pronta, ela serviu para o túmulo do faraó Djoser, onde seu corpo e pertences funerários foram depositados para serem usados na vida após a morte. E agora teremos o privilégio de entrar e conhecer a pirâmide de Djoser por dentro. São muitos quilômetros aqui no subterrâneo e ele vai abrir pra gente, ó. Dá pra acreditar que a gente tá dentro da primeira pirâmide do mundo. Agora só falta achar uma múmia, né? Aqui dentro uma enorme rede de corredores e 11 câmaras subterrâneas, destinadas a abrigar os restos mortais do faraó e da família real. E aqui, no final desse corredor, pesando 20 toneladas de granito, o sarcófago de Djoser. Eu achei que ia ser agora que a gente ia conhecer a múmia de Djoser, mas chegamos tarde. Infelizmente, ele não estava mais lá. Foi para outro mundo, né? Não, foi roubado, junto com suas riquezas. Malditos saqueadores. Bom, Djoser foi só o primeiro. Depois, o seu sucessor construiu a Pirâmide de Tirês, ou Pirâmide Sequinquente, também é chamada de Pirâmide Enterrada, e nunca foi acabada. Talvez por isso você nunca ouviu falar. Aí depois veio a Pirâmide Estratificada, ou Pirâmide de Cascalho. Mas cadê ela? Bom, ela seria uma pirâmide de degraus, mas também não deu certo, e acabou em ruínas. Falhou, né? Você acha que é fácil fazer pirâmide? Mas e aí, ninguém mais vai fazer uma pirâmide decente? Calma, agora que a coisa vai começar a ficar interessante. Foi por volta de 2600 a.C. que Snéfero começou a ter sucesso e assim resolveu construir a sua pirâmide, a Pirâmide de Meidum, também conhecida como a Pirâmide de Snéfero. Mas vamos chamar de Pirâmide Meidum, que Snéfero vai fazer um monte de pirâmide. Sério mesmo? Sério mesmo, esse cara não teve limite. Construída durante a quarta dinastia, a Pirâmide de Meidum é notável. Ela já apresenta uma grande revolução arquitetônica. Snéfero foi o primeiro faraó da quarta dinastia. Pode ser que você não tenha familiaridade com esse nome, mas o filho dele eu tenho certeza que você já ouviu falar. Snéfero é o pai do Kelps, ou do Khufu, o dono da grande pirâmide de Gizé. Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá. Eu tenho outras pirâmides dele para mostrar para vocês. Tem muito trabalho ainda pela frente e muita observação e aprendizado para o pequeno Kelps. O governo do Snéfero é caracterizado por uma estabilidade, prosperidade e foi um governo duradouro, reinando de 24 a 30 anos. E isso permitiu que o faraó fizesse projetos monumentais, como a construção das suas pirâmides. Pirâmides? Sim, ele vai construir 3 grandes pirâmides em seu reinado. Mas calma que eu ainda vou falar de todas elas.
A primeira foi essa, né? Que começou como uma pirâmide de degraus, semelhante à do Djoser. Mas ao longo do tempo, o Snefru olhava e falava, não, eu quero melhorar isso aí, eu quero me destacar, eu quero algo mais legal. E a pirâmide foi submetida a várias reformas e expansões para se transformar numa pirâmide lisa. Mas, ô Mui, eu tô achando ela meio estranha, não? Na verdade ela desmoronou também, e só sobrou o bloco interior aí. E por que desmoronou? Bom, ninguém sabe com certeza, mas estudos afirmam que a inclinação estava meio errado, e isso era algo que eles tinham que aprender ainda. Aí, com a angulação errada, rolou uma tensão excessiva na estrutura e levou ao colapso parcial das camadas externas. E sobrou isso aí, que você acha meio esquisito, mas é brilhante. Achar o ângulo certo foi um dos maiores desafios na construção das pirâmides, mas Snefru era obstinado e tinha esse desafio para resolver no seu reinado. A técnica para construir uma pirâmide lisa era bem mais complexa do que a anterior, pois ela exigia uma atenção especial na inclinação das faces para que fossem lisas e uniformes, e essa busca pela perfeição foi sempre através da tentativa e erro. E não o manual de instruções dos extraterrestres, como muitos acreditam. Essa busca pela pirâmide perfeita, lisa, representou uma transição muito importante na arquitetura funerária egípcia. O Snefru queria mais e ordenou a construção de mais uma pirâmide, e essa ficou show, a Pirâmide Vermelha. Essa aqui foi a primeira pirâmide verdadeira com lados lisos no mundo. A Pirâmide Vermelha ganhou esse nome pela sua cor, que podemos ver. A superfície dela era exposta de granito. Por aqui os locais chamam ela de El Haram El Watwat, que na tradução quer dizer a Pirâmide do Morcego, devido aos seus habitantes locais. Como é que eu sei disso? Bom, eu entrei na pirâmide. Agora, ó, fechadinha aqui. Agora é hora de subir. Bem agachadinho. Eu que tenho quase 2 metros de altura. É muito difícil. Acho que vou ter que ir de cachorrinho aqui, ó. Ai. Ai. Nossa. Bem difícil mesmo. Isso que tem das primeiras pirâmides construídas no planeta. 4 anos de história. E em qualquer lugar desses ainda pode ser. Caraca, o morcego aqui, que medo. E aqui em cima milhares de morcegos, gente. Milhares. É genial. Aliás, eu entrei em quase todas as pirâmides. Tem vários programas aqui no canal que você pode ver isso com mais detalhe, tá bom? Mas esse episódio é para falar da construção delas, então vamos voltar ao foco aqui. Essa é a terceira maior pirâmide egípcia e foi a primeira pirâmide lisa bem-sucedida na história das pirâmides. Depois de outros projetos com muitos problemas, finalmente Snefru tinha algo para se orgulhar e os arquitetos podiam respirar aliviados, porque agora sim ele teria feito o seu local de descanso final. Ela foi originalmente coberta com blocos de pedra calcária polida, mas só poucos desses permanecem na base da pirâmide. Apesar de ser uma obra impressionante, magnífica, olha só isso. Snefru ainda não estava contente, não estava satisfeito com a altura da pirâmide e queria mais, por isso ele ordenou a construção de outra pirâmide. Isso ao mesmo tempo que a Pirâmide Vermelha estava sendo construída. Foi por volta de 2600 a.C. que começou mais uma obra. Ele queria uma pirâmide lisa, ainda mais alta e linda. Essa aí ficou meio esquisita, né? Porque nem tudo foi como esperado. Ela teve alguns problemas na sua construção e não ficou certinha. Os arquitetos enfrentaram alguns problemas estruturais. Essa é, bom, como você está vendo, a pirâmide torta. Ela indicou uma nova transição de 2 técnicas. A sua seção inferior é construída em cursos inclinados, enquanto a seção superior, as pedras são colocadas horizontalmente. Mas isso não foi a técnica final, eles ainda tinham que evoluir. Porque, como estamos vendo, essa aí não deu tão certo assim.
À medida que a pirâmide estava sendo construída, os arquitetos olharam e viram que tinha algum vacilo no cálculo e que a inclinação das camadas superiores estavam causando tensão excessiva na estrutura. Bom, para evitar um colapso total, eles foram obrigados a mudar o ângulo da inclinação das camadas superiores. A inclinação da pirâmide teve que ser dramaticamente alterada de 52 graus para 43 graus, o que resultou nessa forma esquisita aí. Snefro não deve ter ficado nada feliz com isso, ainda bem que tinha vermelha lá para não rodar muitas cabeças, né? Grande Pirâmide Vermelha, ela que antecedeu a Grande Pirâmide de Gizé, ensinou os caminhos para a construção daquela pirâmide. Olha só que magnífica que era. Todo esse processo deu ao seu filho o caminho do sucesso. Com tantas obras e tantos aprendizados, Khufu agora teria muitas lições e instruções para fazer o projeto da sua vida. A Grande Pirâmide de Gizé, a única maravilha do mundo antigo que continua de pé. Originalmente a pirâmide era branca, era coberta com um calcário branco aqui que reluzia, mas o tempo e alguns terremotos acabaram derrubando esse pó. O nome Quéops foi dado pelos gregos. Os egípcios chamavam ele de Khufu. Khufu, não sei como é que falava. Foi um dos faraós mais notáveis de todo esse período e governou durante a Quarta Dinastia, aproximadamente de 2580 a.C. até 2560 a.C., ou seja, por 20 anos. O governo de Quéops também foi caracterizado por uma relativa estabilidade interna. Ele manteve um controle sobre o Egito, buscou expandir as suas fronteiras e fez boas campanhas militares, fazendo do Egito uma potência mundial, demonstrando seu poder e conseguindo assim recursos disponíveis para o faraó subir essa obra. Quéops também é associada ao culto do deus Sol Ra. A Grande Pirâmide é alinhada de maneira para captar os primeiros raios de sol da manhã, no solstício de inverno, o que sugere a importância do sol nessa região aí para o seu governador, para os seus governantes. Mesmo depois de muito tempo, as pirâmides continuam com alguns mistérios a serem desvendados, como por exemplo, como elas foram feitas. A construção da Grande Pirâmide envolveu uma grande quantidade de trabalhos e recursos. Historiadores acreditam que trabalhadores, incluindo camponeses, artesãos, foram mobilizados para trabalhar pesado na construção. E foram quantos? 20 mil homens? 50 mil homens? 100 mil homens que construíram ela em 20 anos. Construção pesada. E deram todo o seu coração para fazer essa obra magnífica, gigantesca, linda. Olha que linda! O trabalho forçado também pode ter desempenhado um papel significativo, mas isso é uma grande discussão. Por muito tempo, todos diziam que as pirâmides foram feitas por escravos. Recentemente, eles acharam esse papiro mostrando que os construtores eram pagos em pão e cerveja. Ou seja, eles deviam ter de tudo para fazer essa obra tão grandiosa. E finalmente, vamos falar como é que ela foi construída. Depois de mostrar o processo para chegar até aqui, e sabemos que a história foi o melhor professor, os erros do seu pai ensinaram a chegar nessa obra perfeita, mas o processo ainda é muito discutido e questionado por muitos arqueólogos e estudiosos. A grande questão, o grande mistério na construção das pirâmides é principalmente como é que os blocos foram movidos para cima, num edifício tão grandioso e fenomenal. Quando a gente vem aqui pertinho da pirâmide, a gente vê o tamanho das rochas enormes. Eu mal consigo mexer uma delas. Imagina a força de vontade para conseguir subir essas obras majestosas. Não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica precisa para responder essa pergunta. Então, ainda a coisa é complicada para se afirmar. Mas temos muitas teorias. Um dos estudos diz que os egípcios teriam feito uma longa rampa para levar as pedras até o seu topo. Mas essa versão acabou sendo desacreditada, pois a coisa é tão grandiosa que eles precisariam de muito material para fazer essa rampa. A mesma quantidade de material que foi usada para fazer a pirâmide. Então essa versão ainda não é definitiva. No templo de Karnak, por exemplo, a gente encontrou uma pista.
E aqui temos uma preciosidade. Muitos dirão, ah, mas o que é esse monte de areia? Esse monte de areia aqui, esse monte de tijolo, é uma pista de como isso foi construído. Eles faziam esse monte aqui para levar as pedras lá para cima, para construir esta parede gigantesca. Engenheiros e construtores até hoje ficam bestas de como é que eles conseguiram construir isso naquela época. Eles dizem que as pirâmides também era algo parecido, que havia umas rampas para subir as pedras, mas eles discutem ainda e se contradizem aqui. Enfim, muitas dúvidas, muitas questões, e eles continuam estudando. Aqui em Karnak a rampa é válida, mas a pirâmide é muito grande. O tamanho da pirâmide. Então, quanto material, quão trabalho daria para fazer essa rampa? Outra versão seria uma rampa lateral em volta das pirâmides. E os trabalhadores usavam a sua força, com a ajuda talvez dos burrinhos, dos cavalos, empurrando tudo para cima para acabar a pirâmide a tempo de enterrar o faraó, para ele subir para o pós-vida. Existe uma outra versão que diz que pode ter sido uma rampa interna. Eu achei meio complicada essa versão aí. E não tem muitas evidências arqueológicas que mostram isso. Já o arquiteto Jean-Pierre Rodin, ele misturou um pouco das teorias. Ele acredita que até a metade a pirâmide usou uma rampa externa. E depois foram feitas estruturas internas para ele ajudando a subir o material. A gente não sabe direito porque a própria pirâmide não foi investigada por inteiro. Recentemente descobriram até alguns vazios dentro da pirâmide, mas a investigação não seguiu adiante. Enfim, muitos mistérios ainda continuam. Existem teorias que eles teriam usado a força da água para empurrar a pedra para cima. Os ufólogos dizem que as pedras flutuaram até o topo. Bom, essa é pouco provável, né? Acho eu. Mas escreve aí nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, ou se você tem alguma referência sobre isso. Esse vídeo não é definitivo, tá? Ai, quem falou besteira. Não, são teorias, tá bom? Eu sou apenas um curioso tentando dividir com vocês o meu conhecimento. Vambora, vamos continuar. Outra discussão é como eles cortavam pedras tão grandes e tão pesadas com tanta precisão. Tiveram até estudiosos que chegaram a levantar hipóteses das pedras serem artificiais, mas essa tese foi derrubada, porque elas não aguentariam o peso da estrutura. A gente vê dentro da pirâmide a precisão do encaixe entre as pedras é muito impecável, não passa nem um fio de cabelo aqui. As pedras têm toda uma dimensão perfeita. É um metro, olha a medida. É tudo muito simétrico, muito encaixadinho. Surreal. Mas como cortar essas pedras tão duras com tanta precisão? Afinal, eles não tinham meio que nada para fazer naquela época, né? Uma das técnicas para cortar as pedras era abrir buracos na pedra, pequenos buracos. Nesses buracos, eles colocavam uma madeira e aí jogavam água na madeira. Quando a madeira se expandia, a pedra se rachava e assim eles cortavam a pedra. Outra coisa absurda é o nivelamento da fundação. Ele é perfeito, né? Ele não tem um erro, assim, é um negócio que até hoje impressiona a sua precisão. O nivelamento deve ter sido realizado pelo uso de valas cheias de água ou através de um nível, assim, quadrado ou bruto. E como carregar as rochas? Bom, essa questão também intriga os pesquisadores, né? Como mover grandes quantidades de pedras tão pesadas. O tema sempre foi muito discutido, mas uma evidência foi descoberta, trazendo respostas. No túmulo de Jehu Hotep, tem uns nomes complicados, eles acharam a resposta. Acharam uma pintura encontrada na parede do túmulo que deu uma pista de como eles transportavam milhares de blocos de pedra, tão pesados. Olha só, na parede a gente vê aqui uma ilustração com 172 homens puxando a estátua aí com um trenó. Eles usavam uma espécie de um trenó de madeira para empurrar as pedras e transportá-las. Mas eles fizeram algo mais genial, eles davam uma molhada na areia, porque aí diminuía a tensão e a coisa escorregava com mais facilidade. Vale lembrar que a roda ainda não tinha sido inventada. Algumas evidências também encontraram alguns buracos redondos na rampa, que mostram que provavelmente eles faziam uma roldana. Eles faziam a rampa e usavam essas roldanas para puxar as pedras com cordas. Olha isso, é sensacional.
Os egiptólogos geralmente aceitam isso para blocos de 2,5 toneladas, os mais usados, mas não concordam com esse método para os blocos de mais de 15 toneladas, e tiveram vários blocos de 70 a 80 toneladas. Depois acharam mais coisas, acharam o Diário de Mer. Era um diário de bordo escrito há mais de 4.500 anos por um oficial egípcio. Eles encontraram em 2013 e esse bloco maravilhoso descreve o transporte dos blocos da pedreira de Turá para Gizé de barco. Eles vinham de barco. E o Nilo naquela época passava aqui mais perto das pirâmides, então a coisa ficava um pouco mais simples para carregar essas pedras para cá. A gente sabe que o faraó era endeusado, por isso muitos trabalhavam pesado para fazer o faraó chegar no pós-vida e, claro, ganhar sua cervejinha ou pão, mas também ter a ajuda dele, quem sabe ele junto pro pós-vida. E foram 20 anos, mas ele conseguiu. Kelps conseguiu realizar o projeto de sua vida, do seu governo e deixar sua marca na história do mundo. Depois da morte do Kelps, ele foi sucedido pelo seu filho Gedefré, que também construiu a sua pirâmide, em Gizé. Eu sei que você não ouviu falar muito desse cara, e você nem conhece a pirâmide dele, porque foi desmontada. Esse filho deve ter causado muito, talvez até faça sentido esse garoto ter sumido com as coisas do seu pai de Kelps, porque assim, é muito difícil achar qualquer evidência sobre Kelps. A única evidência que a gente acha é no Museu Egípcio. E agora viemos para o Cairo para conhecer um pouco do Museu do Cairo. E olha só, aqui no fundo do Museu do Cairo, escondido aqui no canto, o único registro de Kelps, o dono da Grande Pirâmide. Olha só, escondidinho aqui no escurinho. O único registro dele é desse tamanho, gente. Olha que absurdo. Uma pequena estátua, bem escondidinha lá. Não é absurdo isso? A pirâmide de Gedefré foi misteriosamente destruída e muitos estudos ainda acontecem na região para entender o que aconteceu. Provavelmente deu treta e os sucessores do Gedefré lá, os irmãos dele, devem ter matado e quiseram sumir com tudo, apagar ele da história. E a obra dos irmãos de Gedefré, né, dos filhos de Kelps, essas sim estão aqui para contar muita história. É isso, as 3 pirâmides são do pai do Kelps, né, do seu filho Khafre e do seu neto Mycerinus. A Grande Pirâmide é um dos marcos mais famosos e duradouros da civilização egípcia. O governo de Kelps é lembrado principalmente por essa conquista arquitetônica impressionante. E se você tá gostando, bom, tem muito mais vídeo aqui no canal sobre o Egito, muita coisa eu entrei na pirâmide, eu fui nos templos mais maravilhosos, mas eu posso fazer mais um episódio sobre esse assunto. Se você me mandar algum estudo, alguma teoria, a gente desenvolve aqui sim. Tá bom? Ó, não esquece aí, comenta que me ajuda, deixa o seu like e tal, e manda pros amigos aí que isso ajuda muito. Fechou? Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.